Bom dia, segundo ano. Espero que todos estejam bem, que todas estejam bem. Estamos retornando aqui às nossas aulas e dessa maneira virtual. É, Quero dizer que eu tô com saudade de vocês, tô com saudade da escola. Imagino que vocês também devam estar com saudade da escola. E sei que a gente está passando um momento bastante complicado, difícil, mas é tudo para o nosso bem. Como eu disse, eu espero que vocês estejam bem e que vocês estejam fazendo a lição de casa. A principal lição de casa agora é justamente ficar em casa. E eu sei que para muitas pessoas ficar em casa é muito difícil, né? E sei que também para algumas pessoas ficar em casa é impossível. Então aqui eu quero já, nesse momento, fazer um agradecimento a todas as pessoas que exercem atividades que são essenciais, né? As pessoas que trabalham nos supermercados, as pessoas que trabalham na área da segurança, as pessoas que trabalham na área da manutenção e principalmente as pessoas que trabalham na área da saúde, que são as pessoas que estão na linha de frente nesse combate, nessa batalha contra o coronavírus. Então fica aqui o meu agradecimento a todas essas pessoas. Eu acredito que você também tem esse agradecimento, né? E também meu profundo sentir pelas pessoas que não conseguiram parar, que não conseguiram manter o isolamento social, né, por conta de que necessita da renda diária, do trabalho diário para o seu sustento. Então, aqui eu gostaria de falar um pouquinho a respeito, né, do que tá acontecendo no mundo e no Brasil, né? Bom, gente, essa aula é sobre orientação de estudo. Nós estamos tendo aula de orientação de estudo. Mas como é nosso primeiro dia, nosso primeiro encontro aqui, através dessa ferramenta, então eu gostaria de fazer alguns combinados antes de irmos direto para o assunto da aula. Então, mas para fazer esses combinados, eu gostaria também de falar alguma coisa a respeito desse tempo que a gente está passando, tá bom? Eu acho que é importante para todos. Bom, gente, é, nós temos hoje no Brasil, né, uma porcentagem de gente, um tanto de gente que ainda tende a desacreditar na, no grave problema sanitário que nós estamos atravessando. Então, tem muitas pessoas que ainda são a favor do final do isolamento, dizendo que isso vai quebrar a economia do Brasil. Então, eu gostaria de fazer algumas considerações sobre isso, porque nós estamos no meio de uma guerra contra uma pandemia e nós temos muitas informações enviesadas, muitas falsas informações que acabam confundindo a cabeça das pessoas. Então, no caso, por exemplo, nós temos informações de que é necessário que se faça o isolamento, que é a única maneira de combater a principal, vamos dizer assim, o principal problema do coronavírus não é a letalidade do vírus em si. O problema é que se há muitas transmissões, muitas infecções ao mesmo tempo, o grande problema que nós vamos enfrentar é o colapso do sistema de saúde. Então, assim, se muitas pessoas ficam doentes ao mesmo tempo e muitas pessoas precisam de atendimento médico, muitas pessoas não vão ter o atendimento médico porque vai faltar não só leitos para atender esses pacientes, mas também vai faltar equipamento de proteção para os trabalhadores,
vai faltar profissionais da área da saúde, porque muitos, ao longo dessa batalha, vão se infectar, vão tirar licença, vão se afastar do seu trabalho. E infelizmente, muitos profissionais da saúde, como tem acontecido no mundo e já acontece aqui no Brasil, muitos profissionais da saúde, infelizmente, vão perder essa batalha em algum momento. E muitos profissionais vão falecer por conta do risco que eles correm pelo fato de estar na linha de frente dessa batalha. Então, assim, muitas pessoas no Brasil ignoram, né, a gravidade disso porque elas esquecem que as outras doenças, por exemplo, as outras doenças que acometem as pessoas, por exemplo, a ataque do coração, hemodiálise, das pessoas que precisam de hemodiálise semanalmente porque tem problema renal, enfim, todas as outras doenças, elas não vão deixar de acontecer porque a gente está enfrentando um coronavírus. As doenças vão acontecer também. E que se houver um colapso no sistema de saúde, não só vão ficar sem atendimento as pessoas que são infectadas pela Covid-19, mas também vão ficar sem atendimento as outras pessoas que têm outras enfermidades. Inclusive também as pessoas que se acidentam, as pessoas que se machucam, que precisam, né, de um atendimento emergencial. Então, o grande desafio para nós é a gente entender que quando a gente fica em casa, quando a gente cumpre o nosso dever de cidadão e de cidadã de ficar em casa, porque são determinações dos agentes sanitários, quando a gente faz isso, a gente não está só protegendo a nós mesmos, nós estamos protegendo o coletivo, a sociedade, a comunidade como um todo, tá? Porque você ficar em casa evita que você se contamine, evita que você fique doente, evita que você precise de hospitalização, do serviço de saúde, tá? Então, assim, muitas pessoas não têm o privilégio de poder ficar em casa. Por exemplo, as pessoas que trabalham na área da saúde, elas não têm como fazer isolamento. Elas não podem fazer isolamento. Por quê? Porque a sociedade como um todo depende deles. Os profissionais de segurança, né? Os policiais, os agentes penitenciários, todas essas pessoas também não podem fazer isolamento, porque a sociedade como um todo precisa deles. Os motoristas de ônibus, os profissionais da manutenção, né, os profissionais que trabalham nos supermercados, na área do abastecimento, essas pessoas não podem fazer isolamento. Então é por elas que, já que eu tenho o privilégio de poder parar, de poder me isolar em casa, de trabalhar em casa, como estou fazendo agora, é por essas pessoas que não podem parar é que eu tenho como compromisso com com o coletivo, um compromisso ético. Lembra do compromisso ético com o coletivo? Que eu preciso fazer é ficar em casa. Tá? E você também. Né? E claro que assim, a gente sabe que é uma enfermidade, a Covid-19 é uma enfermidade que faz maiores vítimas entre os mais velhos e as pessoas que já possuem algumas doenças pré-existentes, que são chamadas de comorbidades. Pessoas que são diabéticas, que são hipertensas, que têm problema do coração. A gente sabe que a Covid ela tem uma letalidade maior se tratando dessas pessoas. Mas ao redor do mundo, né, a gente sabe, a gente pode dizer com toda, sem medo de errar, que essa doença também acomete, ela também causa sérios problemas para as pessoas que não têm doenças pré-existentes e também as pessoas de menos idade, tá? Então fica aí a dica para você se cuidar, né, de lavar as mãos, lembrar sempre da higiene pessoal, que é muito importante, de lavar as mãos, evitar levar a mão ao rosto, isso é muito importante. E ó, essa doença existe, ela não é brincadeira.
Ela não é um plano mirabolante, maluco, para tirar Jair Bolsonaro do poder. Isso não existe. Isso é uma grande bobagem, tá? A gente sabe que a doença existe, a gente sabe que é um problema sério e grave que não só o Brasil está enfrentando, mas todo mundo está enfrentando. O mundo todo está vivenciando isso. E o que a gente espera com o isolamento social é justamente diminuir os prejuízos e as perdas. E quando se fala de prejuízos e perdas, a gente não pode separar, por exemplo, assim, né? Porque o bem maior, né, garantido pela Constituição é a preservação da vida. E é claro que, assim, a gente entende e sabe que a preservação da vida, ela também, preservar a vida também faz parte da economia, né? Como se diz assim, que a economia é importante para a preservação da vida, melhor dizendo. Mas e a gente sabe que muitas pessoas não têm condições de parar e muitas pessoas elas zeraram os seus rendimentos, estão sem rendimento. A gente sabe de todo esse problema. E a gente sabe que esse problema é um problema que deveria ser resolvido pelo Estado. O Estado, né, o Estado brasileiro, a nação brasileira, por lei, pela Constituição brasileira, tem que amparar os seus cidadãos e as suas cidadãs. Então é uma obrigação do Estado amparar os mais necessitados e aquelas pessoas que ficaram sem renda. E é por isso que o governo começou então o pagamento de um auxílio emergencial, né? Esse auxílio emergencial ele vai ser pago em 3 parcelas de R$ 600, que vocês já, não sei se vocês conhecem alguém que, que está beneficiar, que está dentro desse benefício, mas esse benefício, infelizmente, no meu ponto de vista, ele é, ele é apenas o mínimo que o governo poderia fazer. Então, outras ações como, por exemplo, suspender o pagamento de água, suspender o pagamento de luz, suspender as cobranças de empréstimos consignados, tudo isso também poderia fazer parte de um auxílio às pessoas que ficaram sem renda nesse momento tão difícil. E é importante citar aqui, meu aluno, minha aluna, que assim, que as pessoas que defendem o final do isolamento, o fim do isolamento, as pessoas que defendem fazem isso pensando na economia. E vão falar e ficam falando que a economia vai quebrar. Então, antes de tudo, eu quero dizer que assim, infelizmente o Brasil já vinha passando por uma crise econômica, né? Nós já tínhamos milhares de desempregados e outro tanto de milhares de pessoas que estavam subempregadas ou que estavam na informalidade, isso, sem carteira assinada, e que por conta dessa informalidade não tem seguridade social, ou seja, ela não tem direito a vários benefícios que as pessoas que têm carteira assinada têm, como por exemplo, direito à licença saúde, direito a férias, direito a 13º e uma outra e uma série de outros benefícios que é garantido às pessoas que têm registro na carteira de trabalho. Bom, então assim, nós já estávamos passando por uma crise, então não adianta falar, não é uma verdade falar. É claro que assim, a pandemia, ela agravou a crise econômica, ela vai tornar a crise mais aguda. Isso é certeza, isso é fato. E não é só aqui no Brasil, isso é no mundo todo. Então, depois de mais de 30 anos que a China
ela apresenta crescimento econômico anual todos os anos, esse ano a China não vai ter crescimento econômico. Então, para você ter uma ideia, que não é um problema do Brasil, é um problema mundial, né? E já aproveito para dizer que é uma grande bobagem dessa que existe um plano de conspiração levado pela China para que a China se torne o país mais rico do mundo. Isso também é uma bobagem. Isso é uma grandíssima bobagem que aí fica rodando nos WhatsApp da vida, nos Facebook da vida, que você já deve ter visto e ouvido falar. Bom, é, então, assim, como eu estava dizendo, a gente sabe que a crise vai se agravar, a crise econômica no Brasil vai se agravar, infelizmente, e por conta disso a gente tem que, claro, pensando no dia de amanhã, né, a gente tomar algumas decisões hoje que são importantes para que a gente possa passar por esses dias e que tudo isso passe o mais rápido possível. Bom, então eu gostaria de fazer alguns combinados com vocês. Esse então vai ser a nossa aula de hoje, vai ser esses combinados. Eu peço por gentileza que você, depois de assistir esse vídeo, você me mande uma mensagem. Oi, professor. Bom dia. Mande uma mensagem para mim dizendo quem você é. Tá? Porque às vezes a foto da pessoa lá não é a foto da pessoa, às vezes tem lá um desenho, não é? Então eu não sei, vou receber um oi. Oi, professor, tudo bem? E não vou saber quem é. Então você diz: oi, professor, aqui é o Vanderlei, ou o Jusilei, ou. Você entendeu? E aí você vai mandar para mim essa mensagem dizendo quem você é para que eu possa salvar o seu contato, salvar o seu número. E você também faça-me o favor de salvar o meu número aí, tá bom? Né? Principalmente para as aulas, essas aulas para as aulas de OE e as aulas de filosofia. Então tá, então vamos lá. Então, depois que você assistir esse vídeo, manda para mim lá uma mensagem dizendo: oi, estou bem, estou aqui. E depois disso, salve meu número lá, tá? Para que a gente possa, no futuro, lá na semana que vem, estou pensando em formar um grupo do segundo ano só de OE e de filosofia, para que a gente tenha um contato mais próximo, para que a comunicação fique mais rápida. Bom, gente, eu desejo que realmente vocês estejam bem e é claro que assim a gente não, às vezes a gente tem vontade de ajudar, de querer ajudar as pessoas e é claro que às vezes as nossas limitações nos impedem, mas eu quero dizer que se você estiver precisando de alguma coisa, se eu puder fazer algo por você, se eu puder, vai ser uma alegria para mim poder te ajudar. É claro que se eu não puder, eu vou também ajudar de alguma maneira para que a gente possa ir ajudá-la nesse momento difícil, tá bom? Então é isso. Essa aqui é a nossa aula de hoje. É bem curtinha, tá? Não tem muito o que você fazer, não. Eu só vou pedir para que você faça, né, um trabalhinho e eu vou colocar lá, vou colocar isso no grupo do WhatsApp, as atividades que você vai fazer, tá bom? Então, mas isso é para semana que vem. Então hoje a sua missão na aula de orientação de estudo é só assistir esse vídeo. Olha que beleza, que fácil, né? Bom, é isso, gente. Eu espero que vocês, como eu disse, espero que vocês estejam bem. E qualquer dúvida, eu peço que vocês não manifestem qualquer dúvida em relação a OE e filosofia, vocês me procurem no privado, mande mensagem no privado, por favor, para que a gente não lote lá o grupo lá de mensagens lá e as mensagens ficam perdidas e os professores estão postando atividades, etc e tal, e isso pode dificultar a comunicação
Pode dificultar que você visualize as atividades que os outros professores estão postando. Então, qualquer dúvida de orientação de estudo, qualquer dúvida de filosofia, por favor, mandar uma mensagem diretamente para mim. É isso, gente. Forte abraço para você e a gente se vê em breve na aula de filosofia.